Fanfarra Operária convida. Boa tarde, a mais um Fanfarra Convida. Hoje a apresentar o programa estou eu, Tatiana Santos, e o meu colega João Pedro Gomes. Connosco temos a Sociedade Filharmónica Espírito Santo de Algualva. Em representação está Marlo Silva, diretor musical, bem como Marco Rocha e César Cardoso, contramaestro. A Sociedade Filharmónica Espírito Santo de Algualva foi fundada a 19 de março de 1922. Tem um particular interesse que os seus primeiros instrumentos foram comprados através de um petitório realizado na freguesia. Em 2023 fizeram um festival da canção. Boa tarde, senhores convidados. Boa tarde. A vossa instituição tem aqui... Pronto, aqui ao longo dos últimos anos, aqui uns pequenos percalços a nível de renovação dos corpos dirigentes da vossa instituição. Como é que tem sido essa dinâmica para resolver esta situação? Bem, boa tarde, tem sido um bocado complicado na freguesia encontrar pessoal, mas julgo que é uma situação que é recorrente nas farmacas todas, infelizmente, que é cada vez mais difícil convencer as pessoas a saírem do seu conforto das suas casas para ajudar uma instituição como são as Filarmónicas, que tem a importância que tem na nossa ilha. E pronto, nos últimos anos temos tido muitas dificuldades, as gerações têm aparecido muito em cima do Carnaval, por razões óbvias. Felizmente este ano apareceu um grupo de pessoas interessadas em trabalhar em prol da Filarmónica e que já se comprometeu em fazer um trabalho por 2 anos, o que dá também outra estabilidade à Filarmónica para poder desenvolver o seu trabalho e outra motivação aos músicos, porque eles também acabam por sentir que não estão sozinhos nesta atividade e nesta luta. Este ano, como é que tem até agora, até este momento, passou o Carnaval? Como é que foi esta preparação? Como é que está a ser a preparação? Agora, amanhã inicia-se o Espírito Santo. Como é que tem sido esta preparação deste... Não, até à data a coisa tem estado a correr relativamente bem. A gente, o ano passado foi um ano um bocadinho complicado. Temos alguns músicos que saíram, outros por causa das suas vidas, que é normal, tiveram menos tempo para tocar à Filarmónica e acabámos por ter algumas tocatas com poucos elementos. Este ano temos adotado uma estratégia de comunicação um bocadinho diferente com os músicos. Já fizemos 2 procissões, temos feito 2 ensaios praticamente de forma semanal. E a coisa tem corrido bastante bem. Temos até agora tido uma afluência bastante satisfatória, quer nos ensaios, quer mesmo nas tocatas. Sim. Este ano vocês iniciaram um pouco mais, ou seja, bastante antes do Carnaval, ou também foi em cima do Carnaval? Só começámos os ensaios após o Carnaval. Não, estou a dizer em nível de direção. Foi antes do Carnaval, mas 3-4 semanas antes. Então foi uma preparação de Carnaval ali? Sim, é como já tem sido habitual. Exatamente, mas a nível de atuações, e o Carnaval correu dentro do que vocês estavam à espera? Sim, isso é a parte a gente somos mais a parte da direção musical. Sim. Pelo Carnaval a gente por norma não a gente faz uma pausa porque tem muitos músicos associados ao Carnaval. Vocês e todas as filarmónicas, não? Sim. Mas eu julgo que há filarmónicas que continuam a sua atividade durante o mês de janeiro. Nós por norma paramos e ainda para mais forçados porque não havia direção no mês de janeiro, não houve, foi só em fevereiro que... Mas mesmo assim a gente já desde o ano anterior, do mês de dezembro, sabíamos quem era a equipa de diretores musicais. Então nós criamos, através das plataformas que existem hoje em dia,
criámos um grupo e andávamos sempre, ou seja, no ativo, embora por trás, já estávamos sempre em comunicação com o maestro e com o Kiko César. Ou seja, já andávamos a preparar tudo, a falar com os músicos, embora sabíamos que o mês de janeiro não ia haver ensaios por causa do próprio Carnaval, mas já estávamos a fazer, digamos assim, o trabalho de casa, a trabalhar nos bastidores, para que assim que começasse a arrancar os ensaios, termos já a fluência que eu acho que este ano nota-se a diferença nos ensaios com mais gente e uma dinâmica diferente por causa disso, porque o trabalho de trás já estava todo preparado, não foi só esperar descansar, não fazer nada no mês de janeiro e fevereiro e só largar a seguir ao Carnaval, ou seja, já estava a haver trabalho de bastidor feito anteriormente, que eu acho que com isso faz com que a gente tenha as duas pressões que a gente fez, já com a Filarmónica muito bem composta. É aquele trabalho que tem que ser feito por trás que ninguém vê. Exatamente. Pensa que é só os ensaios, mas não é Tratar dos músicos, vamos falar com este já não vem há dias, vamos falar com aquele, o que é que se passa, o instrumento está bom, não está, ou seja, tratar dessa burocracia que faz toda a parte, mesmo mandar falar pessoalmente com alguns músicos, motivá-los a voltarem, ou seja, a darem mais um pouco de si à Filarmónica para que a Filarmónica esteja saúde e possa... E tentar perceber o que é que eles precisam, porque há muitas situações que a gente não sabe o que é que se passa. Não sabe o que é que se passa e gosta bem se não comunicarem, a gente não os pode ajudar a resolver. Exatamente. Tem sido um bocadinho por aí. Também aqui um bocadinho também escolher qual é o repertório que se vai passar aqui até, aqui um bocadinho para o contra-maestro. Sim, essa parte, pronto, o Evandro sempre que escolhe algo, fala sempre comigo primeiro, a saber se estou de acordo, se acha que é ideal. Este ano inserimos mais 3 marchas graves e mais 2 marchas de desfile, em que vamos estreá-las agora no próximo domingo, no primeiro domingo do Espírito Santo. Que está mesmo aí a bater à porta, já começa aqui. A nível, assim, geral, ano 2024, como é que correu? Pois, lá está, como o Marlon e o Marco estavam a dizer, foi um ano que houve, podemos dizer, uma baixa. E eu acho que, em relação a este ano, algo que eles fizeram muito bom foi, como o Marco estava a dizer, ter ido à casa dos antigos músicos, perceber qual era a situação que eles tinham saído e incentivá-los a voltar. E foi, a nível, pelo menos numérico, fez uma grande diferença desde o ano passado para este ano. Os vários músicos que voltaram estão a fazer grande diferença para a evolução da Filarmónica. Muito bem. Vamos passar então ao nosso primeiro momento musical. Ficamos com uma marcha de desfile titulada Fernando Jorge Pereira.
continuando aquilo que nós estávamos a falar ainda de 2024, para além de conseguir captar novamente os músicos, sentem que houve mais objetivos cumpridos sobre isso? Pois é assim, como a gente já referiu, 2024 foi quase como um ano zero. Onde as coisas não correram tanto, a não ser tanto bem, e nas primeiras reuniões que tivemos com o maestro, o que acabámos por definir foi que este ano o que interessava era mais do que ter objetivos. O principal objetivo era recomeçar a farmacêutica. E fizemos mesmo, na altura quando falámos com ele, eu disse-lhe mesmo: a gente não vai definir nada, nenhum objetivo, nenhum concerto especial para este ano. Vamos até ao final dos primeiros 6 meses fazer o melhor que a gente conseguir e ver se a gente consegue recuperar de certa forma a farmacêutica que tínhamos, e ao final dos 6 meses a gente volta a falar e define novos projetos e novos objetivos para o que resta do ano. Também este ano, como temos uma direção com disponibilidade para ficar 2 anos, os objetivos já não têm que ser tanto limitados a este ano, podem ser mais espalhados no tempo, e quem sabe fazer um concerto com outra... Se calhar que este ano tem mais vida, a forma. Sim, a gente, é assim, ainda acabamos de começar, ainda é muito cedo para tirar qualquer objetivo. A fase mais crítica é agora o Espírito Santo, porque o que acaba por acontecer muito é as pessoas hoje em dia têm uma vida muito diferente do que tinham antigamente. A vir para cá a gente estava a falar. A gente tem um grupo de WhatsApp onde se fala com os músicos todos, e temos cerca de 50 músicos neste grupo. A gente olha para o grupo e diz: temos uma farmacêutica muito grande. Como é que fazemos atuações com 15 músicos? Não pode acontecer. Mas o que é que acontece? Destes 50, se a gente terá 10 que têm outras farmacêuticas e que estão ali só a ajudar, já só ficam 40. Se a gente terá mais 10 que estão a estudar lá fora, já só ficam 30. Desses 30, a gente terá mais 10 que trabalham por turnos, já ficam 20. E vai dar sempre aquele que tem o filho, o filho doente, ou um aniversário e não pode ir. Pronto, no instante, numa farmacêutica de 50, a gente fica com 20 ou 15. Portanto, para já é muito cedo para dizer que as coisas estão a correr bem. Tem corrido melhor do que a gente esperava, e a gente espera que se mantenha assim, que a gente tenha o apoio dos músicos como temos tido até aqui. E depois devemos de ver até onde é que podemos ir. Exato. Estamos aqui a falar de ensaios, não sei se podemos continuar se calhar neste tema. Sim. Como é que é o ensaio típico desta banda? Não sei. Pois, eu, pelo menos durante este mês que eu estava a substituir Evandro, procuro sempre fazer algo que os músicos estão um bocadinho desconfortáveis em fazer, metê-los um bocadinho fora da zona de conforto, que eles até começam a refilar porque ou não sabem fazer escalas, ou não percebem quantos sonidos é que tem essa escala. Mas eu acho que isso é importante porque, mais do que dar alguma bagagem a eles, eles ficam muito atentos a quando é algo novo, algo fora da rotina. Os ensaios costumam sempre por ter uma primeira parte de aquecimento, em que a gente faz algumas escalas, e depois passamos a preparar as peças, e agora neste momento estamos a preparar, como já referi, as peças para o Espírito Santo. Então podemos dizer que os desafios que tu propões é como se fosse uma formação interna para eles. Sim. Aos poucos acho que consigo ir metendo cada ensaio com uma nova escala ou um novo exercício, de forma a que eles mentalizem de outra forma. E não aquilo que eu digo muitas vezes, não só tocar as notas certas no ritmo certo, fazer um bocadinho mais de música e conseguir trabalhar com isso. Certo. Está aqui a falar em formações. Vocês costumam fazer formações regulares? Algo assim? Nos últimos anos não temos feito. Já fizemos algumas,
pontualmente. Tentamos sempre enviar alguns músicos para a formação que existe no Porto de Deus, pelo Festival de Bandas, mas promovida por nós, nem todos os anos é possível. Não sei se querem falar um pouco aqui da escola de música que vocês têm. Como é que está a correr? A escola de música é outra situação que a gente teve que mudar um bocadinho a forma de se trabalhar. A gente teve muita dificuldade em encontrar um professor de música, e a escola esteve fechada já desde setembro, porque também a direção anterior não conseguiu encontrar um professor. Então acabámos por recorrer a um músico da casa que já tinha dado aulas, se calhar metade dos músicos que estão atualmente no ativo foram formados por ele. Depois, por uma questão de tempo, ele acabou por deixar de dar aulas e acabámos por ter professores do conservatório. Mas entretanto tem sido difícil encontrar alguém com disponibilidade para voltar a dar aulas, e voltámos a falar com ele, e ele, após alguma insistência nossa, lá aceitou e começou há 2 semanas. Retomamos. Temos cerca de 6 ou 7 alunos que já vinham da escola antiga, e vamos possivelmente nos próximos tempos abrir novas inscrições para retomar com uma segunda turma de alunos iniciantes para tentar, de certa forma, começar a renovação da fármaca, porque é muito importante. Então sentem que se calhar que existe uma adesão da parte da freguesia? É complicado, porque a Água também não é uma freguesia com muita população. A gente antigamente, se calhar, teve escolas com 10 ou 15 alunos em que eram todos da mesma idade. A gente agora tem 6 e se calhar já são várias idades. A própria escola da freguesia já não tem muitos alunos, por isso, se a freguesia tem-se mostrado interessada, sim, de certa forma, sim, temos tido alguns alunos. Veremos agora quando abrir novas inscrições. Deixamos aqui, se calhar, um apoio. Aproveitar este momento para se juntar um plenário. Para que estejam atentos já à nossa página do Facebook, porque futuramente poderá haver umas novidades em termos de escola de música, e a escola não é só para o pessoal mais novo. Aliás, aqui o Marco entrou para a Filarmónica já com 30 assim. Foi no ano que fui presidente, precisavam de alunos para a escola de música e disse: olha, vou aprender. Eu sempre preciso de música. Não me parecia que vinha dar. Eu digo sempre que sou um amigo dos músicos, mas quando sei as notas certas, as coisas já está bom. Por isso, é Filarmónica para quem gosta de música, seja lá a idade que tem, a gente precisa de gente. Então a gente se calhar faz uma pausa neste momento para as pessoas que estão nos a ouvir e ao Facebook, à vossa página, sim. E quando estão a ouvir uma marcha de procissão de Mi Esperança de José Pena Rubio.
continuando aqui a nossa conversa, como é que é a relação da vossa filarmónica com a freguesia? Eu acho que, regra geral, isso é assim, há sempre quem tenha algo a apontar, mas, regra geral, eu julgo que a população da Água se preza e tem gosto na filarmónica que tem. Não digo que há sempre exceções, ao final conseguimos agradar toda a gente, e devido a algumas mudanças que nós decidimos e achávamos que já era a altura para fazer, se calhar a população ficou assim, em certos aspectos pode ter ficado de olhar de forma diferente. Mas no geral acho que a nossa filarmónica é bem vista para a freguesia, tanto que vamos apresentar todas as festividades da freguesia e com todo o gosto. Exatamente. A nível de apoios, da Junta de Freguesia, da Câmara da Praia... A nível de apoios, isso é uma luta. É uma luta porque eu acho que essas próprias entidades deviam ter outro cuidado acerca disso. Porque, primeiro, hoje em dia, a nível burocrático, é muito exigente. Exatamente. E as pessoas, as instituições deviam saber, tanto a Câmara como o próprio Governo Regional e Junta de Freguesia, deviam saber que são voluntários que estão à frente dessas instituições, não só da Água, mas como todas as filarmónicas. E é óbvio, nós ainda estamos, no caso da nossa federação, a nível de diretores musicais, somos à volta dos 30, 40, mas normalmente quem pega nas direções são pessoas mais velhas, que não estão tanto por dentro da legislação, ou seja, a burocracia que nos é pedida é impossível, há apoios que é impossível concorrer. No dia que há dias fomos atrás de um apoio da Grater, nem a Água, nem 80% das filarmónicas da ilha ou mesmo do arquipélago conseguem concorrer àqueles apoios devido à exigência que é feita. É óbvio que eu acredito e julgo não, e sei que tem que haver fiscalização e que as coisas devem ser feitas de forma correta, mas tem que se simplificar e ajudar. Porque assim que se mete tantos entraves, não ajuda em nada e só complica. Em relação à Câmara, tanto da Praia como da Angra, a gente temos que acordar para a realidade em que vivemos, para os tempos em que vivemos, que já são diferentes, e aproveitava, deixava já agora um recado às câmaras, que vejam o programa que ainda há poucos tempos passou na televisão pública, os valores que são pagos, por exemplo, em São Miguel. Não se admite uma filarmónica ir para o caminho. Eu sou contra isso e vamos discutir isto, está na direção. Eu sou contra ir para o caminho com uma filarmónica, com 30 ou 40 pessoas que saem de sua casa nos seus carros, tiveram ensaios para fazer um desfile para apresentar uma festa, para ganhar 250 euros, por exemplo. Sim. E vou a pressão por 300 euros. Isso só se a dividir para os músicos, dá 10 euros a cada um. Fora o trabalho que houve para preparar aquela profissão. Sim, acho que as pessoas não têm, peço desculpa, mas acho que as pessoas não têm um bocadinho a percepção do trabalho que as filarmónicas têm para ir. Agora a gente estava a falar no Espírito Santo. Para a gente sair no Espírito Santo, ou seja, estava a dizer que vão ter 3 marchas graves, certo? E 2 marchas de desfile. Para preparar 3 marchas graves e 3 marchas de desfile novas é preciso muitos ensaios e muitas horas que nós músicos tiramos das nossas famílias e da nossa vida. A gente faz porque gosta, acredito, mas e as pessoas pensam, ok, são 400 euros ou 300 euros, é muito dinheiro. Se calhar é para elas, mas e para a filarmónica que tem desgastes com os instrumentos e tem com tudo mais. Por isso... E é tanto preparar marchas novas como é tudo músicos amadores. Exatamente. Dá continuidade àquelas do ano passado, possivelmente já estão esquecidas. Exatamente, sim. E é importante referir que os músicos estão ali de forma gratuita. Estamos ali porque a gente gosta, a gente todos gostam. O que a Filarmónica pede não é para pagar aos músicos, não é para dar qualquer tipo de gratificação aos músicos, é para a própria Filarmónica sobreviver e continuar o seu trabalho. Com alguma qualidade. Exatamente. A gente está a falar da parte, mas não só a parte musical, os instrumentos, o fardamento, as peças, tudo. Hoje em dia, há uns anos atrás, o maestro era gratuito, porque era da freguesia, ou porque até pertencia à banda, era diferente, as coisas eram diferentes, fazia-se, tocava-se de graça, porque era uma forma de haver um convívio, se calhar entre... Hoje em dia não é assim, toda a gente em casa tem um mundo à sua frente, a gente tem um mundo na mão, que é o telemóvel. Qual é a necessidade que temos de sair de casa para ir só mesmo por gosto? Mas, no mínimo, a instituição tem que receber dinheiro para garantir as condições mínimas, para poder vestir um músico, para poder... É preciso um instrumento novo. Andamos sempre aqui com... não se vai gastar tanto, vai tentar pedir um apoio, e depois o apoio
é feita a extensão para onde é que vai, mas a precisa de instrumento. É sempre uma guerra. Sempre Sim, e o instrumento não é nada barato, se as pessoas. Estamos a falar de um instrumento no Depende mínimo do dos instrumento. mínimos, mas Sim, qualquer instrumento mais depende. 1000 euros, e para se fazer 1000 euros, foda 50 euros juntos fios, são 4 fios. É. Percebe? 4 fios, mas tem que se pagar o maestro nessa, Sim. e o professor de música. Acho que é muito devia complicado. haver um outro tipo de atenção sobre essas instituições, que é tudo muito bonito, mas tem que se olhar para elas, que senão elas não é sustentável, mais ou menos é. Sim. Tanto é todas as filarmónicas, mas concordo com o seu ponto de vista. Voltando aqui, como é que é a evolução da vossa filarmónica ao longo dos anos? Como é que veem a evolução da filarmónica da Água-Alva? Se calhar aqui. Eu, se calhar sou que estou há mais tempo na Filarmónica. A evolução tem sido muito positiva em termos de qualidade musical, tem-se notado de ano para ano uma evolução muito significativa. Eu sou do tempo em que a Filarmónica tinha cerca de entre 16 a 20 músicos e tocava com o que tinha e com as condições que tinha e afinava-se na sexta-feira, no ensaio antes da tocata, e depois o instrumento ficava afinado para o fim de semana todo. Isto hoje em dia numa Filarmónica é impensável. Depois felizmente temos ali uma altura que temos muita gente a entrar para a Filarmónica, houve também outras mudanças de maestros que trouxeram outras ideias, peças mais complicadas, e temos evoluído. Tudo isso ajuda à evolução, ajuda a que os músicos também formem outros gostos. Antigamente, se calhar, o ir tocar num Espírito Santo para música era um ponto alto. Hoje em dia, se calhar, o músico está mais interessado por um bom projeto, um bom concerto num auditório com cantores, com outros elementos, que traz um desafio extra. Um desafio diferente. Também os músicos hoje em dia têm acesso a conservatórios. Se calhar muitos músicos que têm acesso ao conservatório não estariam disponíveis aí para uma Filarmónica de tocar, se as Filarmónicas continuassem com o nível que tinham em termos de afinação e de repertório que tinham há uns anos atrás. Por isso, tudo isso ajuda a evoluir e acaba por ser importante na questão também financeira, porque as Filarmónicas têm que acompanhar a evolução dos tempos, e se hoje temos músicos melhor formados, a Filarmónica também tem que estar preparada para receber estes músicos e para cativar estes músicos a atacar. Porque antigamente, se calhar, o meu pai conta-me que entrava para a Filarmónica o pessoal que queria ter acesso ao cinema, para ir ver cinema de graça. Depois, se calhar, houve ali uma época que o pessoal ia para a Filarmónica para fazer uma viagem. Exatamente. Hoje em dia já ninguém precisa da Filarmónica para viajar, já ninguém precisa da Filarmónica para ver cinema, está-se ali a por gosto. Quem gosta e quer mesmo tocar tem acesso ao conservatório, e, portanto, se as Filarmónicas não tiverem capacidade de evoluir, vão perder os bons músicos, que depois também acabam por formar aqueles que não têm acesso ao conservatório ou que não querem ter esse acesso. Por isso é importante manter esse ecossistema vivo e ativo. Exatamente. Vamos passar a mais um momento musical, Bravery, de Carlos Amarelinho.
Bem, voltando aqui à nossa conversa, não sei se querem falar um pouco de atividades e concertos que passaram nos últimos anos da vossa Filarmónica, se gostariam de destacar algum evento. Sim, podemos falar aqui do concerto que fizemos em 2023, no final do ano, que foi o concerto com músicas do Festival da Canção. Foi um evento bastante interessante de fazer para os músicos. Temos a oportunidade de trabalhar com cantores bem conhecidos da nossa ilha, com músicas bem conhecidas também de todos nós. Foi um espetáculo que julgo que estava muito bem montado. Foi organizado pela direção da altura e a direção musical da altura, por nenhum de nós aqui presente, mas julgo que foi muito bem pensado, muito bem. Aliás, aquilo foi um projeto que teve início na altura do Covid. No centenário já se tinha as músicas todas exatamente, escritas, já se tinha parte das músicas já estavam escritas. Arrastou-se durante alguns anos e concluiu-se no ano de 2023 e acho que foi muito bom. O feedback que tivemos das pessoas foi muito positivo. Quem sabe um dia voltar a fazer, as músicas estão feitas, seria a questão de voltar a ensaiar, falar com as pessoas, cantarem ou convidarem outras pessoas se assim não tivessem disponibilidade, mas para os músicos este tipo de projeto é muito aliciante, porque para já, eu falo por mim, pela minha opinião, os arranjos foram feitos pelo maestro Antero Ávila e julgo que estavam muito bem conseguidos. E isso tudo ajudou a engrandecer o espetáculo. As vozes também foram convidadas, não vou estar aqui a referir nomes, que é para não me esquecer nenhuma, nem para dizerem que damos mais valor a uma ou outra. Qualquer uma das vozes que participou contribuem muito para o espetáculo e julgo a opinião de toda a gente, quer da parte do pessoal que estava em palco, quer da parte da plateia, foi de que foi um concerto muito bom. Já em anos anteriores tínhamos tido outras experiências no auditório e mesmo no Teatro Angrense chegámos a tocar com os Fado ao lado. Temos outros concertos, lembro-me também um concerto que tivemos sobre a Broadway, que eram músicas de musicais também conhecidos. Já são concertos, se calhar, há 10 anos atrás, talvez, que fizemos um espetáculo, que o tempo passa e a gente nem... O pós-Covid e o antes-Covid, como se fosse o anticristo e depois de Cristo. Exatamente. Mas esse é o que temos mais fresco na memória, porque foi o que teve mais tempo, se calhar, a ser preparado e teve mais tempo para ser aprimorado e julgo que correu muito bem. Estavas a falar aí há pouco do centenário. Sim. O que é que foi feito no vosso centenário na altura? Tanta coisa. O centenário na altura foi preparado com um ano de antecedência. Começou as atividades na altura em outubro, desse início no ano anterior ao próprio ano de centenário. E todos os meses existiram eventos, desde... Lembro-me de um evento que fizemos um concerto com os Mostarda, a banda de São Brás também estava connosco, ou seja, e os Mostarda éramos duas bandas dos Filarmónicas e a banda dos Mostarda, as bandas de apoio. Foi algo também diferente e engraçado, porque fizemos no parque de estacionamento lá da Filarmónica e estava cheio de gente, o pessoal estava a aderir. Fez desde de cantorias. Depois a própria Filarmónica, como diz o próprio nome, Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Água, temos o Espírito Santo na nossa casa, damos uma função. E também escrevemos um livro, ou seja, um livro infantil escrito por Diogo, um desafio que foi-lhe proposto, e ele apareceu com a ideia de um livro infantil que é a história do miúdo que entrava à Filarmónica. Esse livro até foi distribuído para as crianças todas do Conselho da Praia da Vitória. Na altura o apoio da Câmara da Praia e
E pronto, fica na história com uma... Algo único. Não sei se mais alguma filarmónica já escreveu um livro, embora não seja infantil, mas enquadrava-se no centenário e foi, para mim, e eu acho que para todos os músicos, foram 2 anos bons de eventos, houve diversos eventos e é sempre um orgulho celebrar os 100 anos de uma filarmónica e fazer parte da história da mesma. Exato. E caso alguém, por acaso, tenha curiosidade, tanto o livro como o CD pode sempre passar lá na nossa sede, que ainda haverá disponível. Aproveitar aqui a deixa. Sim, já agora. Mas que bonito e que dá um livro. Tivemos até agora a falar em concertos, em centenário e viagens. Nos últimos anos aconteceu, está previsto. Fez no ano do centenário, também fomos ao Pico. Foi para fechar as celebrações, digamos assim. Fomos todos ao Pico, à Criação Velha, fomos convidados para ir tocar, apresentar as festas dele. Atuamos na procissão e damos um concerto no Arraial à noite com eles. E está previsto, assim, alguma... Neste momento ainda não. Neste momento, como o Marlon disse, a gente vai tentar fortalecer ao máximo a filarmónica, até nestes primeiros 6 meses. Depois sim, eu acredito e acho que vamos no bom caminho. É ver esse tipo Do União, não é? União, exatamente. Falando aqui em União, desculpa interromper, querem falar um pouco pontos fortes da vossa sociedade? Os pós-ensaios Os pós-ensaios É um ponto muito forte. principalmente à sexta-feira. Nós, por incrível que pareça, todos os músicos que vêm muitas vezes ajudar, ou pela primeira vez já são poucos, mas chegou-me a acontecer 2 ou 3 músicos a dizer: vocês ali à sexta-feira aquilo é um perigo, mas no bom sentido. Temos um ambiente, ou seja, com o centenário estamos a despedir ali de alguns músicos que nos fizeram muita falta nesse sentido a nível de ambiente, porque eram músicos mais velhos que criavam aquele ambiente familiar e que ficavam ali a fazer um serãozinho depois da hora. Estamos a retomar, ou seja, a ter outra vez mais novamente um núcleo forte nesse sentido, que obriga os miúdos a entrarem desde... Posso dar um exemplo? Temos uma miudinha lá de São Brás que está-nos a ajudar agora e quase todos os ensaios para a porta só para dizer: não, tu tens que entrar, nem que seja para levar um chocolate, mas tens que perceber o que é que se passa aqui. Ou seja, para eles perceberem que nós passamos ali, acabam em 7, estamos 10, 15 minutos, quem quiser-se embora vai, mas 10, 15 minutos temos que estar ali juntos, a beber um sumo, uma água, um chocolate. Nós oferecemos sempre dizemos que é um mata-bicho, mas oferecemos sempre uma miminha a todos os músicos, independentemente daquilo que queiram, mas eles têm que perceber que tem que haver também após o ensaio, a discussão mesmo sobre o ensaio, correu assim, gostei disto, isso faz fortalecer, na minha opinião, eu acho que faz fortalecer, até tal coisa sobre música há muito pouco tempo, mas acho que o grupo fica forte com isso e depois acontece que às vezes também a gente fica um bocadinho mais tenso. O controle perde-se um bocadinho. O nosso relógio até à meia-noite custa a subir, mas depois da meia-noite para baixo aquilo poder às vezes cai. Não, mas eu julgo que é importante que os músicos também tenham a noção que a gente está ali não é só música, é também a amizade, é companheirismo e é estarmos ali unidos que também nos faz gostar daquela casa. Acho que aqui também o que é importante, nem só o amor pela música, mas também o amor pela instituição, e é preciso mantê-lo e mantém-se com as pessoas e com a união das hoje pessoas. em dia, infelizmente, é sempre muito difícil, principalmente para a parte dos jovens, que tivesse jovens para perceber este núcleo, o que é feito. Eles depois de entrarem, e vê-se isso muito, por exemplo, nos espetáculos, eu já há dias estava em casa e estava a ver na página umas fotografias e já há uma data de anos, e é sempre os jovens ou seja, os mais novos, que fazem... Tem 3 ou 4 pontos da freguesia no dia de votar, tiram aquelas fotografias e fazem. Ou seja, depois de entrarem, gostem de estar e querem estar connosco. É sinal que é tal coisa como a Marl dizia, não é só questão de música. É uma instituição, também temos alguns jovens que temos puxá-los para nós, porque enquanto estão connosco, estão a tocar música, estão bem, estão seguros, estão fora de outros ambientes nada favoráveis e é sempre uma mais-valia que eu diga, nem que seja uma coisa tola, aprende sempre com alguns com os mais velhos e é sempre é bom aproveitá-los a estar connosco. Assim. Uma pergunta que gostava de fazer muito, que é: o que é que gostariam de ter e o que não têm? A responsabilidade de todos os músicos, como temos em alguns casos que são casos que metem a filarmónica
como se fosse o seu trabalho. E isso é muito incrível. É muito incrível, tanto de quem está nas direções, como quem, neste caso, estou responsável pela parte musical. É incrível sentir a entrega dessas pessoas que vão para ali, não são remuneradas, mas pronto, há sempre um caso ou outro de pessoas que não levam isso tão a sério. Cada vez menos pessoas assim, mas acho, pelo menos da minha parte, gostava que isso fosse mais em grupo, ou seja, toda a banda sentisse que aquilo era mesmo uma grande responsabilidade, que é. E é isso. Se há mais alguém que aproveita este momento para deixar beijinhos para alguém. Só apenas agradecer o convite. Sim, agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre a nossa casa. E alguém que nos esteja, já ouvi que tem interesse em ir para uma farmácia. Estamos de portas abertas. Nem que seja sexta-feira, não é? Nem que seja sexta-feira. Eu e o Marco, a gente este ano temos andado um bocadinho à caça de talentos. Portanto, escusam-se de ir para TVIs e para SICs, venham para tentar a caça de talentos. Bem, queria agradecer também a vocês todos. Agradecer também a quem nos está a ouvir. Agradecer também ao Rádio Clube. Agradecer a minha colega também que está aqui a apoiar. Muito obrigado a todos. Que tenham uma boa tarde e ficamos então a ouvir um passo de obo de Joaquim Bastinhas de Fernando Ramos. Que o Espírito Santo abençoe toda a gente.
Fanfarra Operária convida.